E aí galera siciliana, tudo bem? Gravando mais um vídeo então aí para vocês, né? Então nosso assunto atual ainda é o pré-modernismo. Então a gente tinha trabalhado recentemente com o Augusto dos Anjos, né? Então a poesia, e hoje então a gente já vai trabalhar com um autor que é da prosa, né? Então, o nosso nome de hoje é o Euclides da Cunha, tá? Com Sertões. Bom, então, Euclides da Cunha, então ele trabalhava no jornal Estado de São Paulo e ele recebeu a missão de cobrir a guerra de Canudos. Não sei se vocês já estudaram história, né? Essas guerras aí que a gente teve aí no período ali republicano, né? Período ali logo depois que o Brasil se tornou uma república, né? Então a Guerra de Canudos ela foi um acontecimento muito marcante, né? Na história do Brasil. Bom, então a Guerra de Canudos que aconteceu no final do século XIX, ali em 1895, 1896, tá? Bom, então o que foi a Guerra de Canudos, né? Então, no interior da Bahia se formou, digamos, uma comunidade, né? O Arraial de Canudos, e tinha como principal líder um cara chamado Antônio Conselheiro. Ele era visto como digamos assim, um líder espiritual, né? Ele era uma pessoa muito respeitado, né? E era visto inclusive como, digamos, como um novo Messias, né? Viam ele como assim uma pessoa muito relevante, né? Ele era visto assim como se fosse assim, digamos assim, uma espécie de um novo Jesus Cristo, tá? Alguma coisa assim. Bom, então esse Antônio Conselheiro, que tinha nascido no Ceará, tinha passado por várias outras cidades ali do Nordeste do Brasil, né, acabou se fixando então ali no interior da Bahia. Então, essa comunidade, né, o Arraial de Canudos, começou a ganhar muita, digamos assim, começou a ganhar uma proporção muito grande. Tá? Então, basicamente, ela juntava sertanejos, escravos recém-libertos, índios, né? Então, era um espaço, digamos assim, que estava meio alheio a tudo que estava em volta. Então, é como se fosse um local com regras próprias dentro do Brasil, né? Então, nesse Arraial de Canudos, né, as pessoas trabalhavam, elas produziam para o seu próprio sustento e, enfim, tinha regras muito próprias, né? Então desconsiderava tudo, digamos assim, que dizia respeito às autoridades constituídas. E isso começou a criar um certo desconforto, né? Até em outros latifundiários, né? E pessoas de outras cidades ficaram até com medo, né? Pela proporção que o Arraial de Canudos estava tomando. E o governo brasileiro, né? Já tinha mandado expedições militares para lá para tentar dissipar aquilo ali, mas tinha sido vexatoriamente até derrotado, porque eu digo vexatoriamente porque a população de Canudos ali, eles não tinham armas assim, eles não tinham um arsenal poderoso, eles tinham armas assim muito rústicas, feitas de maneira artesanal ali, sei lá, eles lutavam com um pedaço de pau, pedra ou armas feitas, né, de maneira artesanal. Então o governo brasileiro já está passando vergonha até por causa daquilo ali, né? E, enfim, né? E aí o Euclides da Cunha, que trabalhava para o estado de São Paulo,
né? Ele foi designado para fazer a cobertura desse acontecimento, que é essa Guerra de Canudos. Então, né, quando o exército brasileiro, né, manda uma expedição para lá, né, aí já depois de ter sido vexatoriamente derrotado, manda uma expedição para lá, né, para acabar, enfim, com aquilo lá. Então manda, acho que, enfim, manda um número de militares que seria até exagero, né, pelo número de pessoas que tinham o Arraial de Canudos, enfim, e pela resistência que eles poderiam exercer, né, já que, enfim, como eu disse, eles não tinham assim, um arsenal muito grande, né? Então, o Euclides da Cunha vai até lá para fazer. E a partir daí, então, que surge essa grande obra da nossa literatura, que é Os Sertões. Então, Os Sertões teve como fato histórico a Guerra de Canudos, tá? Então, em primeiro lugar, Os Sertões é uma obra peculiar da literatura brasileira. Tá? Os Sertões, então, é diferente de tudo aquilo que a gente imagina na nossa cabeça como literatura, porque quando a gente fala de literatura, o que a gente imagina? A gente imagina uma obra ficcional lá, tipo, sei lá, Machado de Assis, José de Alencar. Então, Os Sertões é diferente. Então, o Euclides da Cunha, ao escrever né, digamos assim, essa obra, ele certamente não estava imaginando, né, de maneira alguma, em tá fazendo uma obra de arte, tá? Ou algo que entrasse para a literatura. Não, o propósito era puramente jornalístico. Tá? Puramente jornalístico. Mas, como foi uma obra de tanta importância, né, e ela é tão importante que ela faz parte de outras áreas. Ela é estudada, inclusive, em outras áreas. Ela contribui com outras áreas. Ela contribui para a área da geografia, para a área da sociologia, antropologia. É uma obra muito importante. Tá? Mas ela não se enquadra dentro daquele perfil, né, de obras literárias que a gente conhece. Tá? Ela é uma obra sui generis. Bom, então o Euclides da Cunha vai lá para o interior, né, da Bahia, para o Arraial de Canudos, então, para descrever esse acontecimento. E ele vai para lá já carregando aquela ideia que as pessoas tinham na época, né, de que esse Arraial de Canudos, então, era composto por desordeiros, pessoas de má índole, né, que estavam, inclusive, contestando, né, o Brasil como república. A gente tem que lembrar que o Brasil recém tinha se tornado uma república, então era normal que naquela época muitas pessoas fossem ainda, digamos, um pouco renitentes a essa mudança do Brasil, saindo de uma monarquia e passando para uma república. Tá? Então ele foi para lá com essa ideia, ele via, assim, tinha uma ideia já pré-concebida de que aquilo ali era um grupo de desordeiros, de pessoas de má índole. E aí quando ele vê aquela situação, a realidade daquilo lá, ele vê que na verdade eram pessoas vítimas, né? Vítimas do descaso do Estado brasileiro. Então, ele notou que uma coisa era o Brasil das capitais, a religião litorânea, outra coisa era o Brasil afastado, né? O Brasil do sertão, né? Onde as pessoas elas não tinham escolaridade, passavam por dificuldades, enfrentavam seca, eram exploradas por latifundiários, enfim. Tá? Então, vejam, isso tudo fez com que ele mudasse a ideia dele. Tá? Inclusive, ele acabou vendo, mostrando no livro que houve um excesso, né, do governo brasileiro, né, em mandar aquele número tão grande, né, de militares lá para, enfim, para exterminar